filho é presente de Deus, Sim, né? Mas a gente olha a circunstância, né? A circunstância que eu já estava para ter um filho era praticamente impossível. E aí, do jeito que eu queria uma menina, mais impossível ainda. Então, Deus, ele reforçou o meu pedido, e a forma dele dizer isso, falar, eu que tô te dando mesmo, porque você pediu, eu vou te falar até o nome, né? Olha só. Então, é isso, né, que eu acredito, né? Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão renascer, no escuro um brilho. Olá, muito boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Curadas e nós vamos apresentar a Lilene Lúcia, né, nossa convidada de honra para essa noite, que vai contar o seu belo testemunho. Com certeza, uma alegria receber você aqui, Lilene. Já conheço um pouquinho da sua história, acompanho a sua trajetória e por esse motivo eu convidei você para compartilhar com quem nos acompanha aqui no Curadas, porque eu acho que vale a pena a gente trazer esse testemunho, mostrar o amor de Deus, os milagres que Ele faz através das ações dele na nossa vida. E eu acho que você é uma testemunha viva, né, do que Deus pode fazer, né? E de fé, de muita fé. Eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma honra para mim estar aqui nesse canal, mostrando, né, falando um pouquinho dessa história, um testemunho de fé, que eu sei que vai alcançar muitas vidas. E a gente vive de fé, né? A gente, quanto mais fé, maior a nossa esperança, maior a nossa expectativa. E hoje o testemunho meu, ele é de fé do início ao fim. Eu vou começar falando de algo aqui, porque a Lilene é a primeira pessoa que eu conheço. Gente, isso que é sinal de fé, sabe? É demonstração de fé. Que conheço na face da terra que não fez um chá revelação, sabia, amiga? Verdade. Não, ela fez um chá confirmação. Verdade, verdade. Você já pensou você fazer um chá confirmação? Ela não sabia, mas ela creu no que Deus entregou para ela e ela fez um chá confirmação. Conta pra gente, Lilene. Foi mesmo, gente. Então, a história, um pouquinho antes do chá confirmação, vamos lá. Eu tenho um filho de 10 anos e sempre quis ter uma menina, né? Aí meu esposo, não, um filho tá bom, pra que isso? Não. Sempre tive também problemas hormonais, problema no útero, então assim, a gente já não tinha mais expectativa de ter outro filho e não usava nenhum método contraceptivo, nenhum. E há 10 anos sem filhos e aí eu comecei a apresentar alguns problemas mais sérios no útero e eu fui procurar a ginecologista, ela falou, Lene, se você não quer ter mais filho, pense bem, vamos tirar o útero. Porque você tá com vários miomas e tal, vamos ver o que você quer. E meu marido, não, vamos tirar. E eu, aquela coisa dentro de mim, eu não sei se eu quero. Não sei se eu posso fazer isso. Mas por quê? Eu falei, não, porque eu tenho vontade de ter outro filho. E ele, mas não, já passou muito tempo, enfim. Mas Deus conhecia o desejo do meu coração. E aí, um belo dia, num círculo de oração, a gente estava em oração, Deus mandou na boca de um servo de Deus falar que no final, depois que a gente orou, ele virou para mim e falou assim, olha, você é como Sara na terra. Deus manda te dizer que ele vai cumprir o desejo do seu coração. Eu confesso que, muito ruinzinha de Bíblia que eu era, eu só conhecia a história de Sara, não. Ele falou que ia ser Ana, eu só conhecia a história de Sara. Ele falou, você é como Ana na terra. E eu só conhecia a história de Sara. Eu falei, meu Deus, quem que é Ana? E fui pesquisar a Ana, mãe de Samuel, que teve filho. De Abraão. Com a idade mais avançada. E ela teve um filho de tanto pedir para Deus, porque a outra esposa do marido dela já tinha filhos, Penina. né? Isso, Penina já tinha filhos. E ela não conseguia dar esse presente pro esposo. Eu falei, gente, mas por que eu, Ana? Mas na verdade é porque eu sempre quis dar uma menina pro meu esposo. Sempre quis dar uma filha, porque eu achava assim, eu acho que na hora que vir uma menina, ele vai quebrar esse lado turrão dele, né, e tá quebrando. Menino sempre quebra, sempre, né? E aí eu falei assim, eu sempre quis dar uma menina, né, a gente já tinha um menino, nossa, muito, muito amado por nós também. E aí Deus mandou esse recado e eu guardei muito, com muita fé esse recado. Meu esposo não filtrou muito bem, mas também não desacreditou. E a gente veio embora, isso foi em São Paulo, a gente veio embora, nós fazendo uma ação
também da igreja num local aí que é muito carente. A gente reuniu um grupo de pessoas para atender aquele local com comida, levar a palavra de Deus e tal, né, nesse local. E dentro, na hora que acabou o evento, veio um outro servo de Deus, Deus usou a boca dele de novo, e nesse dia ele falou sobre Sara. Ele falou, você já tem filho? Aí eu falei assim, tenho. Ele falou assim, nossa, que estranho. E eu olhei para você, Deus mandou falar que você era Sara. Aí eu falei, ai meu Deus, essa história de novo, só que era Ana, agora é Sara. Aí eu falei, já tem. Ele falou, nossa, eu achei muito estranho. Você tem filho? Eu falei, tem. Ele falou, estranho. Isso foi mais ou menos em fevereiro. Em março, eu estou... E assim, confesso que eu não fiquei bitolado com essa história na cabeça, nada. Pra mim, assim, aconteceu e passou. E aí eu estou em casa um belo dia à tarde, nunca aconteceu disso, de eu almoçar e tirar um descansinho, isso não acontece na minha vida. Nesse dia eu almocei e assim, parece que Deus me chamou pra ter aquele momento com Ele. E eu fui, deitei na cama e comecei a pensar na vida e tal, e eu adormeci. Mas foi uma adormecida que assim, eu não sei nem explicar, porque eu não sou de dormir, né, de dia e tal. Eu adormeci e eu acordei com um nome no meu ouvido, e o nome era como se fosse uma voz humana falando, Isabelle, Isabelle. Naquele momento eu levantei, já assustada, mas eu já senti que era um recado. E aí eu mandei pro meu esposo, eu tenho essa mensagem até hoje, a data que eu mandei, dia 20 de março, algo assim, foi em março. Eu mandei para ele e falei, olha, Deus vai nos presentear com uma menina e ela vai chamar Isabelle. Uau. Aí ele falou assim, por quê? Por que você tá falando isso? Eu falei assim, porque eu acabei de escutar o nome Isabelle no meu ouvido. Ele falou, tá bom, você tá falando, tudo bem. Ele, assim, ele não tem essa fé que eu tenho, mas ele também Não discorda. Ele não discorda, ele não tira a minha fé, sabe? E ele deixou rolar, né? E rolou. E aí, eu já no estágio de que vai tirar esse útero, não vai tirar esse útero, eu não voltei mais na médica, porque o papo dela era tirar útero, né? Eu falei, eu não vou voltar nessa médica. Mesmo assim, ela me deu todos os exames pra mim ir no médico da fertilidade. Ele falou, vamos ver o porquê que você ficou infértil depois de ter uma gestação. Vamos entender isso. Me deu todos os exames e ficou por ali mesmo. Aí, um belo dia, minha menstruação nunca aconteceu de atrasar, só quando eu engravidei do Pietro, e dessa vez atrasou. Aí eu achei estranho, falei, nossa, que coisa estranha, mas vamos lá, né? Deixou 3, 4. No quarto dia, no quinto dia, eu comprei o teste. E aí fiz o teste, deu positivo, mandei pra ele, não quis falar nada pra ninguém, porque eu não sabia quantas semanas que eu tava, qual que era a dimensão disso. Mas aí sempre vinha no meu coração assim, um presente de Deus, por que você vai esconder? Aí eu falei, tá, não vou ficar escondendo. Você tinha feito o teste, tinha dado positivo. Deu positivo. E você escondeu? Então, eu queria esconder das pessoas, porque eu queria que dar mais tempo pra gravidez vingar, aquela coisa de vingar, né? Aí eu falei assim, não vou falar pra ninguém, vamos deixar, né, correr mais o tempo e tal. Aí eu me preparando, eu lembro que foi em agosto, porque foi o Dia dos Pais, eu me preparando pra falar pra todo mundo no Dia dos Pais. Só meu esposo sabia, eu ia dar notícia no Dia dos Pais. Pra todo mundo, ia ter um almoço lá em casa. Quando foi no sábado, no domingo. No domingo cedo do almoço, eu amanheci com sangramento. E aí eu fui pro hospital cedinho, chegando lá, o médico falou, é muito recente, é um sangramento que não dá pra saber, é uma gravidez muito recente, mas parece início de aborto. Eu falei, meu Deus, mas o senhor deu presente, né, e como assim? Então não é pra me falar, porque eu ia falar pra todo mundo hoje, né, não é pra me falar, não falei pra ninguém. Voltei pra casa, ela falou, volta na segunda-feira, porque não tem ultrassom de plantão, né, não tem ultrassom obstétrico de plantão em Cuiabá, então eu falei, ela falou, volta na segunda-feira pra você fazer uma ultrassom. Aí eu voltei pra casa, com aquela angústia, fiz o almoço, não falei nada pra ninguém, mas aquela angústia me corroendo, e vinha a palavra do Senhor, eu falei, meu Deus, como assim? Aí você começa a colocar um monte de ponto de interrogação, né, é ou não é aborto, o Senhor deu de presente, o Senhor falou o nome no meu ouvido, não, aí eu me apeguei que eu não ia me apegar em nada negativo, eu falei, não, vai acontecer.
E eu fui na igreja nesse dia e Deus mandou na palavra Vale dos Ossos Secos. Uau. Olha só. A segunda. E aí Deus mandou, onde não tem vida, eu coloco vida. E tal, e aquela palavra, coisa mais linda, né? Profetiza. Profetiza isso. Chega na sua casa, você profetiza vida. Uhum. Ai, eu me arrepio toda vez que eu lembro dessa palavra. Sopra nas E narinas, Deus, né? O e fôlego Deus de assim, vida. me visitou muito nesse dia. Eu cheguei em casa e eu virei pro meu esposo e profetizei vida na minha barriga, e é vida, e é vida. E beleza, aí fomos fazer ultrassom, chegamos lá na segunda-feira, outro balde de água fria. Não dá para ver nada, não tem saco vitelino, provavelmente é um aborto ou uma gestação fora. Ectópica. Aí, meu Deus do céu, mais uma angústia. Saí de lá sem nada definido. Saí de lá, quando a gente estava voltando para casa, numa calçada. Mas assim, tinha muito mato, cresceu muito mato nessa calçada, sabe? Assim, era uma calçada que não estava bem definida como calçada, como concreto. Gente, no meio daquele mato todo seco, nasceu uma rosa. Meu Deus. E eu pedi para ele parar o carro. Eu falei, para o carro. E tirei uma foto. Tenho essa foto também até hoje no meu celular. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque olha onde essa rosa nasceu, amor. Porque nisso a médica tinha falado que o útero não estava bom, e lá, e tal, que não ia vingar, e tal. No meio do mato, da praga, né? É, no meio da praga. Eu falei, olha onde essa rosa nasceu. Aí ele falou assim, eu falei assim, ela nasceu onde não tinha vida. E Deus mandou na palavra ontem que Deus ia dar vida onde não tinha vida. Então é a mesma coisa do meu útero. Essa rosa é um recado de Deus, é um sinal de Deus. Então, assim, aonde o homem prendia, Deus me dava esperança de outro lado. E eu fui seguindo. Era para ver que lado, o que você ia escutar. O que eu ia escutar. Dando sinal o tempo todo. O tempo todo. E aí fui para casa mais 5 dias para aguardar, para fazer uma outra ultrassom. E aí fui para casa, enfim. Aí era aniversário do meu esposo, no outro final de semana eu resolvi fazer a ultrassom só na segunda-feira. E aí que vem a prova da fé. Porque eu não vi mais se vingou a gravidez ou não, e eu decidi que eu ia falar para todo mundo no domingo, no aniversário dele. E ele falou assim, mas você nem fez a ultrassom que foi pedido para depois de 5 dias fazer? Eu falei, não, vou fazer na segunda. Ele, mas você não fez a ultrassom? Eu falei, mas Deus não falou que ia dar? Não é presente dele? Eu não posso ir contra o que ele falou. Se é presente dele, vai vingar. A gente tem que ter fé nisso, a gente tem que se apegar nisso. E aí a gente contou para todo mundo feliz, e lá. E aí eu falei, só que amanhã que a gente vai saber se realmente vai vingar a gravidez. Ué, mas é ou não é? Eu falei, não, é. Eu creio que vai ser sim e vai chamar a Isabelle. Aí todo mundo, meu Deus do céu. Eu falei, vai chamar a Isabelle que vai ser uma menina, porque Deus deu no meu ouvido que vai ser uma menina e Beleza, segunda-feira, vai lá eu fazer ultrassom. O médico me revirou de cabeça para baixo para tentar achar esse saco vitelino. Conseguiu achar o saco vitelino. Ai, foi outra festa, achou o saco vitelino. É uma gravidez, e que delícia, tal. Aí vem a sexagem. Falei, vou fazer a sexagem, porque todo mundo pedindo um chá revelação. Falei, gente, eu não vou fazer um chá revelação, porque eu já sei que é uma menina. Lilene, pelo amor de Deus, você pode se frustrar, né? Não vai ao pé da letra, Deus já te deu essa gravidez, também não vai ao pé da letra que vai ser uma menina. Eu falei, não, vai ser uma menina. Eu sei, porque o nome é Isabelle, Deus falou, e lá, e tá. Aí todo mundo, meu Deus, até meu esposo. Tem misericórdia, mas vamos, né? Fiz a sexagem, não abri a sexagem. Entreguei para uns amigos nossos. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o chá confirmação, porque eu já sei que é menina. Eu não tenho dúvida, porque se eu duvidar, eu tô duvidando da palavra de Deus. Com certeza. Então eu vou nessa fé. E ele falou no seu ouvido. Ele falou no meu ouvido, ele não mandou falar por ninguém, ele falou no meu ouvido que era Isabelle e eu não posso duvidar disso. Então eu não posso fazer um chá revelação, eu tô duvidando da palavra dele. Então eu vou fazer um chá para confirmar e mostrar para todo mundo que realmente a palavra de Deus tem poder e ele cumpre o que ele fala. Então tá bom, eles foram, abriram, compraram fogos, né? Bem no dia do chá revelação eu tinha uma ultrassom, né? Que isso passou-se alguns meses, eu tinha ultrassom e nessa ultrassom, pelo número de semanas, já dava para criar um palpite do sexo.
E aí a médica falou assim, você quer um palpite? Eu nunca erro no meu palpite. Eu falei assim, quero. Ela falou assim, 90% que é menino. Meu Deus. No dia do chá revelação. O chá revelação era à noite e eu fiz a ultrassom à tarde. Eu olhei assim pro meu marido, eu falei... Aí ele olhou assim e falou assim, a palavra de Deus. Eu falei, não, mas vai ser menina, doutora. Ela falou, como que você sabe? Eu falei, eu sei. Eu já sei que vai ser uma menina. Ela falou, olha, eu não erro. Eu falei, então, mas eu tenho certeza que vai ser uma menina. Saímos de lá. Mas ela tinha feito ultrassom Ela e ela viu? Não, ela tinha feito ultrassom, mas sabe aquela ultrassom ainda precoce para falar o sexo? Sim. Ela deu só um palpite. Ela falou assim, a próxima ultrassom que a gente revela realmente se é o sexo ou não, é um palpite. Olha só, amiga, sendo testada o tempo inteiro. O tempo inteiro sendo testada. Mas as coisas de Deus são assim, né? E aí vem o demônio para confundir a cabeça de novo. Ah, é menino? Então é menino. A médica falou que é menino, né? É 90% de chance de ser menino. E aí eu vim com aquela coisa na cabeça. Falei, não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, nós vamos. Fui para assistir a revelação. Gente, tudo que acontecia era para provar o contrário. Fomos para assistir a revelação. Na hora que a fumaça sai, eu de costa pra fumaça, né? Na hora que a fumaça sai, todo mundo faz assim, ó. A fumaça começou a sair azul. Ela começou a sair azul. Todo mundo desesperado. Todo mundo desesperou, porque eu li uma carta antes. Eu li a carta da chegada da Isabelle. Deus me mandou, e Deus me mandou em sonho, falou no meu ouvido, e nananá. Vamos receber a Isabelle. E abriu os braços e a fumaça veio. Na hora que a fumaça veio, ela começou a sair azul. Só que na hora que ela criou lá em cima, ela criou rosa. Assim, nunca se viu nada igual. Meu Deus do céu. Aí todo mundo, assim, com a mão na mão, quando viu, aí todo mundo, assim, foi um alvoroço, um grito geral, porque para todo mundo também foi uma surpresa muito grande, né? E eles depois até perguntaram, nossa, como que vocês fizeram pra fumaça sair azul? Eu falei, não sei, eu não sei de nada disso, não sei o que aconteceu. Deus. Falou assim, o início, na hora que saiu ali do comecinho, ela começou a sair azul, ela foi e se formou rosa. A gente não sabe se veio com erro, não sabe o que aconteceu. Sei que veio azul. Enfim, aí era rosa, aí vem a ultrassom de verdade, e é menina. Ah, a doutora já sabia, eu falei pra senhora que ia ser menina, né? Nossa, mas você sabia mesmo, né? Eu falei, eu tinha certeza que ia ser menina. Aí eu contei pra ela o testemunho, né, que Deus tinha me falado. Ela, nossa, é uma fé muito grande. Enfim, foi uma gestação maravilhosa. Não posso falar que eu tive problema nessa gestação. Eu já uma mulher 40 a mais, né? Porque eu descobri a gestação com 40 anos, mas ganhei ela com 41. Olha só. Então, 40 mais. Você que me motivou. Eu que motivei. Falei, gente, existe muita saúde com 40 anos, gente. Pois Muita é. saúde ainda. Antigamente que se falava, né? Ai, porque 40 anos já é muito perigoso e tal. Ah, hoje em dia... Porque você sabe, Lilene, que a Ana Luísa, eu também sabia, Deus me mostrou uma criança subindo na escada da minha casa, uma menininha. Eu tinha um Pedro já com 6 anos, estava tentando engravidar dela. E Deus me mostrou e eu tinha certeza que era uma menina. E quando eu fui fazer a ultrassonografia, eu não fiz a revelação dela. Eu fui pegar a ultrassonografia, fazer junto com o pai dela. A minha família, meus amigos próximos, funcionários na época, ficaram muito apreensivos, porque falou, meu Deus, se vier uma menina, ela vai ficar muito... Ela já comprou tudo rosa, já tinha compra, chupeta de tudo. Eu tinha certeza que era menina, tinha certeza. E assim, a minha família, todo mundo muito preocupado, com medo de eu me frustrar, de não ser uma menina, ser um menino. E foi, mas eu tinha certeza. Deus me mostrou a Ana do jeitinho que ela é hoje, antes dela nascer. Eu vi uma menininha como ela, do cabelinho, subindo na escada da minha casa, de vestidinho rodado, igualzinho ela é, eu vi a menina subindo. Meu Deus. Deus é muito maravilhoso, né? Meu Deus. Muito. Eu falo que, eu não sei como, as pessoas ainda duvidam do poder de Deus, né? Do amor dele, do que ele pode fazer. É aquela coisa de você criar uma intimidade com Deus, né? Uhum. A gente pedir e acreditar, e ter fé que vai acontecer. E se prostrar diante dele e falar, Senhor, eu sou sua filha, né? Eis-me aqui, tu conhece o desejo do meu coração. Se não for para transgredir nenhuma lei sua, nada, né, que desabone, né, o meu
caráter na presença do Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade, faz a minha também. Com É certeza. tão gostoso, né, você saber que Deus te responde. Nossa, a resposta de Deus Ela é ela maravilhosa. maravilhosa. Liliane, o que que a Belle mudou na vida de vocês? Nossa, a Belle, além da fé, que acrescentou demais, e a nossa aproximação com Deus, assim, minha e do meu esposo, foi mais ainda. Porque, assim, depois que ela nasceu, a Belle, ela teve ainda alguns probleminhas, né? A Belle Uhum. nasceu e ela teve dificuldade para respirar nos primeiros minutos. Então, ela ia para UTI, e aí investiram bastante nela na máscara e tal, e não precisou ir. Só que eu lá, na sala ainda sendo costurada, a médica veio e falou, olha, sua menina não tá bem, e ela vai ter que ir pra UTI. E eu, qual é o problema dela? É o pulmão. E na hora veio a palavra, né, dos ossos secos. Sopra em minhas narinas. Sopra em minhas narinas. E eu conversei com Deus, assim, um ainda fôlego de de olho vida. fechado. Eu falei, Senhor, dê o fôlego de vida. O Senhor me deu ela. E aí eu fui para o RPA, né, para a sala pós-anestésica, e daqui a pouco veio a médica e fala, olha, ela já tá bem. Ela já saiu da máscara, ela tá bem e ela vai pro quarto. E aí 29 dias depois a Belle teve bronquiolite, outro problema no pulmão. Então assim, ela vem com alguns probleminhas de pulmão e eu sempre falo a mesma coisa, Senhor, o Senhor deu vida, né? E então, eu acho que essas provações, ela acontece para o tempo todo estar provando que realmente foi um presente de Deus e é dele. Eu tenho que cuidar, com muito carinho. Mas ela trouxe, assim, ela aumentou a nossa fé em casa muito grande. Ela trouxe muito mais amor, muito mais fé em Deus, muito mais dedicação em Deus. Porque a gente, às vezes, se distancia da palavra de Sim. Deus, né? A gente fala, eu sirvo a Deus, mas você serve a Deus como? Você conversa com Deus todo dia, você prostra diante de Deus para falar com Ele, né? Você lê a palavra de Deus todo dia, e isso ela trouxe para nós, né? E é uma menina com tanta energia que ela fez eu abrir a clínica para mim criar energia, porque porque menina Sim. do céu, eu tenho que ter muita energia, porque olha, 40 anos, você tem aquela energia de pega daqui, vai dali, e corre pra cá e corre pra lá. Agora ela tá aprendendo a andar, e inteligentíssima, graças a Deus, mas ela, assim, transformou a nossa vida, né? Depois de velho, né? Eu falo, eu e meu esposo, meu Deus, a gente já tá capenga, já. E tá aí, vivendo a vida da Belle, vivendo por ela, vivendo pra ela. Tem hora que a gente fica assim, nós dois parados na cama, olhando ela, falando, meu Deus, o que que a gente, né, foi ter uma filha com 40 anos, 40 mais, assim, olha a alegria que ela traz. Sim. É um renovo É na um casa, né? renovo, É um sinal da nossa. aliança do Senhor, né? Que Sim, Deus sim. colocou ali como testemunho vivo mesmo, né? E às vezes você tá cabisbaixo, às vezes você tá, né, pensando nos problemas, e quando você olha, é realmente lembrar, né, de tudo que passou e das promessas do Senhor, e que tá ali, né? Uma prova viva Verdade. do cumprimento dessa promessa, né? Isso é verdade. maravilhoso. É isso mesmo, a gente vê nela o renovo, vê nela Deus o tempo todo, vê nela algo que a gente já estava assim, nossa, agora a gente já estava numa fase que agora era só terminar de criar o Pietro, assim, uma tranquilidade, sabe? Ela veio, ela trouxe energia, coisa que a gente não tinha mais, né? Uhum. O meu esposo está aposentando, 47 anos, aposentando, não quer mais saber, né? Trabalhou aí 30 anos na Polícia Militar, quer agora só sossego. Falei, Deus, até isso ele fez corretamente, porque assim, ele aposentou, nós ganhamos Isabelle. É igual o meu. O meu também falou assim, eu vou aposentar, também tá aposentando. Eu falei, pois é, então agora eu vou colocar você pra cuidar de criança. Pra ele falar, mas você vai transformar em babá? Eu falei, não, vou te dar uma função, porque na época que você era jovem, você estava em busca de trabalhar, construir, fazer, não pôde acompanhar a criação dos filhos, a Isso. educação deles, porque você estava ocupado em deixar eles confortáveis, né? Falei, e agora não. Eu falo que agora eu falo que vai ser Manuel, né? Eu falo, agora o Manuelzinho vai vir para você cumprir o seu papel de pai, acompanhar, educar, participar de toda a criação dele. Então eu falo que é o único. Deus te deu várias vitórias, né? Ele te deu conquistas profissionais, pessoais, mas tem essa lacuna aberta da paternidade, porque você não teve a oportunidade de acompanhar um filho desde pequenininho.
É. E eu também, Lili, não sei você, não sei como que você diferenciaria a Lilene, mãe do Pietro, aos 30 30 anos, anos, isso. e a Lilene, mãe da Bélia, aos 41. Mas eu acredito que Deus fez uma grande mudança nesse processo. Sim, sim, Porque eu vejo que muito. eu acho que eu como mamãe, né, do meu próximo filho, eu vou ser muito diferente do que eu fui mãe dos meus meninos. Porque na época deles eu tinha que estudar, trabalhar, eu tinha que lutar Produzir, né? pela sobrevivência e para complementar a renda dentro da minha casa. Era uma outra realidade. É. Hoje não, eu trabalho muito porque eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço, mas sem aquele peso, aquela cobrança Tem que uma eu tinha. liberdade, né? Eu não tinha essa cobrança que eu É. tinha deles. É E a diferente. maturidade, né? Que a gente vai adquirindo com o Maturidade, tempo, né? sim. Com as coisas da vida, né? Quando você passa por um problema com teu filho, você já fica assim, você fala, não, vai acontecer isso, vou fazer assim, assim, assim. Porque quando a gente é Sim. imatura, né? Qualquer coisinha, uma gripe é um desespero, né? Sim. Uma cólica é um... Sim. E hoje Agora a gente tá não, tão né? leve, tá tão Aham. leve. Eu falo assim, olha, a Belly, ela só foi pro hospital por conta da bronquiolite, porque era algo muito sério. Uhum. Depois disso, ela teve várias outras, assim. Chegou a ter pneumonia, eu tratei em casa. Depois da bronquiolite, ela teve pneumonia, eu tratei em casa. Porque hoje eu não desespero mais. É algo tão leve. Eu tô ali, eu posso cuidar, né? Porque o Pietro não podia cuidar. Uhum. Então era preocupante para mim. Eu deixava ele, às vezes, com febre em casa. Porque eu tinha que cumprir uma jornada de trabalho, Sim. né? E que é a realidade de muitas mães, é a realidade, né? Agora, eu com essa idade, que eu já tô numa fase que, igual você falou, que é a realidade sua, você tem uma liberdade, Uhum. né, de horário, uma liberdade geográfica, você pode trabalhar de casa. Uhum. Então, hoje é isso, o dia que a Belly não tá bem, eu simplesmente não vou trabalhar. Tem dia que eu quero ficar mais com ela, eu só vou de tarde. Sim. Então, eu curto muito mais A ela. liberdade que nós temos. E é um peso, eu até penso assim, nossa, o Pietro eu não tive, né, o Pietro, eu voltei a trabalhar com 2 meses. Eu estava de licença maternidade, mas teve uma troca, eu trabalhava no serviço público, teve uma troca de governo, eu tinha todas as senhas do portal do governo para colocar obras no site, eu tive que voltar, porque era só eu que tinha. Eu voltei com 2 meses. Trabalhar pelo menos meio período para ajudar o pessoal para não perder dinheiro na época e tal. E eu, né, não podia virar as costas, nunca virei as costas para nada. Era uma responsabilidade minha. E aí eu falo, gente, hoje a Isabela está com 1 ano e eu tô dentro de casa com ela. Né? Voltei a trabalhar, lógico, tenho uma vida corrida, tenho, mas o tempo dela é reservado ali. Sim. É garantido, eu acordo com ela, eu almoço com ela todos os dias, eu janto com ela todos os dias. Pietro, às vezes, eu não ia nem na hora do almoço em casa, porque não dava tempo. Porque quando Deus dá o presente pra gente, é pra gente desfrutar, É. né? Quando é uma bênção, pra você ter o desfrutar mesmo, não pra ter um troféu, mas sim pra Pra ter... desfrutar, pra dedicar, pra Aham. zelar, né? E aquilo, não que eu diga que o Pietro também não foi presente, imagina, foi tudo, né? O filho é presente de Deus, Sim, aham. né? Mas a gente olha a circunstância, né? A circunstância que eu já estava para ter um filho era praticamente impossível. Uhum. E aí, do jeito que eu queria uma menina, mais impossível ainda. Então, Deus, ele reforçou o meu pedido e a forma dele dizer isso, falar, eu que tô te dando mesmo, porque você pediu, eu vou te falar até o nome, né? Olha só. Então, é Abençoa, isso né? que eu acredito, né? Eu vou te falar até o nome para você saber que Que é eu eu que sou tô te dando, Deus, que eu né? sou Deus. É lindo de ver o trabalhar de Deus, o agir dele. Lilene, como que você faz, né, para manter essa fé tão viva, tão acesa? Porque muitos do seu lugar, mediante a tantas provas, a tantas embates, né? Você vê, Deus falava de um lado e eu falava do homem, falava do outro. Muitos iam ficar na dúvida, ia deixar o medo tomar conta do coração. Como controlar isso? Como depositar toda essa confiança em Deus? Eu assim, Paula, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Eu acredito assim, que eu tenho uma história de vida também muito de fé. Eu tive leucemia quando eu tinha 6 meses. E os médicos determinou morte, Deus determinou vida. Eu nunca fiz transplante de medula. E simplesmente, um belo dia, eu internada, todas as minhas plaquetas mudou, todos os meus resultados mudou, e eu recebi alta, eu tô aqui. E nunca mais nenhum marcador apresentou.
E foi fé. E foi obra de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu carreguei sempre essa história no meu coração. Sempre. Eu sempre contei essa história que eu vinha de um diagnóstico de leucemia, que eu vinha de uma história de vida, né? Que Deus decretou vida e foi vida mesmo. Então eu cresci com isso. Então eu sempre tive fé, muita fé quando até dentro de casa, com problemas pequenos, que meu esposo às vezes desespera, eu falo assim, amor, tenha fé. Quando você entrega na mão de Deus, você descansa. Porque se você entregar na mão de Deus e você ficar ali em cima, você não tem fé. Agoniado, desesperado, né? Porque não é, a palavra de Deus fala que, na verdade, assim, o ditado que eu sigo, né, que está vinculado à palavra de Deus a fé é quando você coloca o pé e não vê o chão. Uhum. Você tem que dar o passo sem ver o chão. Porque ali Deus vai te dar, vai te sustentar. Sim. E eu sempre cresci com isso, né? Sempre cresci, sempre em rodas de oração, de comunhão em casa. Eu tenho uma história, além da leucemia, tem minha mãe que teve histórias assim, né, também. E eu tenho muito medo da mão de Deus também, sabe? Eu tenho muito temor, tenho muito. A minha mãe, assim, ela relutou muito para não servir a Deus. Muito. E Deus um dia falou assim, se você não vir por bem, você vem por mal. E aí ela foi acometida com uma doença que ela tem até hoje, que nunca ninguém achou o diagnóstico, mas hoje a gente fala que foi um AVC. E ela foi, hoje ela serve a Deus, na época ela foi a servir a Deus, batizou, mas numa cadeira de roda. Uhum. E na época eu não sabia se era aneurisma, se era AVC, abriram a cabeça dela 4 vezes, nunca descobriram, a época era ruim de exames, né? Sim. Eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe ficou muitos meses na UTI e, enfim, e essa história sempre rolou na minha família. E a gente vem de uma família muito crente, que serve a Deus e tem toda essa coisa de leve a Deus a sério. Não brinca com as coisas de Deus. Isso né? é temor. Não que Deus não é maldoso, não. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Nem que Deus vai vingar de alguém, não é sobre isso. É porque quando Deus quer um filho dele na presença dele, ele vai fazer de tudo para estar na presença dele. Ele não desiste. Ele não desiste. Então, ouça o chamado dele. Sim. Né? Então, eu tenho muito medo disso. Então, quando eu tiro o pé para não ter fé, logo eu volto e falo, não, a mão de Deus é muito mais pesada do que isso. A gente quer ter o controle de tudo, e não é, a gente não tem controle de nada, na verdade. Não somos nada sem ele, nada. E aí a minha vida é assim, é cheio não que eu não tenho pontos de interrogação, todo mundo tem, né? Meu Deus, será que é isso? Meu Deus, será que é aquilo? E muitas das vezes Deus não vai falar para você, né, em voz, através de alguém. Deus vai falar no seu coração, o seu sentimento vai te dar a resposta, né? Às vezes a gente tá com dúvida de uma coisa, a gente fala assim, será que é para fazer isso? Deus dá certeza no seu coração, E aí você vai, então assim, A gente fica esperando a confirmação, né, Lelene? É isso. Você tinha 6 meses quando você foi acometida de leucemia? 6 e aí, meses. com 1 ano, a sua mãe teve... 1 ano, 1 ano e 7 meses minha mãe teve essa paralisia. Então, minha vida, assim, a vida da minha casa, da minha família, foi muito pesada ao início, assim, muito pesada. Minha mãe tinha Você é a caçula, Lelene? Eu sou a caçula, minha mãe tinha mais 2 meninas, foram morar com a minha avó. E aí eu fiquei em casa com a minha avó e as meninas cuidando de mim. Meu pai tinha que ficar no hospital com a minha mãe. Sabe aquela... Então assim, foi tudo ao mesmo tempo, foi né? Sua tudo. leucemia e a sua mãe no hospital, assim. Então foi assim, muito... Mas é uma história de superação, de fé. Não teve cura, a cura veio de Deus. E aí, como eu não acreditar quando Deus manda pra mim falar, eu vou te dar uma menina, vai chamar Isabelle. Por que eu não vou acreditar? O que ia acontecer comigo se eu não acreditasse? Sabe, é isso que eu pensava. Muito melhor eu acreditar nele do que eu desacreditar. Porque se eu não acreditar, tipo, não vai mudar nada pra ele. Pra mim muda muita coisa. Com certeza. Né? Pra mim muda muita coisa, porque Deus continua sendo Deus. Independente da nossa vida, independente das circunstâncias, independente da gente acreditar ou não acreditar, Deus vai continuar sendo Deus. Sim. E esse seu ditado é o que eu tenho falado muito lá em casa, né? Eu falei assim,
E todos os dias quase eu falo com meu esposo, né, eu comento, falei assim, olha, não sei como vai ser, mas é Deus, eu coloco meu pé e Senhor coloca o chão, eu coloco meu pé e isso. Senhor coloca o chão, e Deus É isso, faz, gente. né? É É viver na Deus. dependência do Senhor, é sobre Exatamente. isso, É né? sobre isso. É no pensar, é a gente não se prender. Nós temos mania de sofrer por antecedência com tudo, né? Então a gente fica presa em coisas que podem acontecer. Preocupar, né, a A mente gente se com algo que preocupa com algo que não aconteceu ainda, e essas preocupações paralisam nossas ações do presente. Sim. Então, às vezes, a gente paralisa nossas ações, interrompe projetos ou não vai adiante com projetos porque a gente tem medo do que possa acontecer. Sim. Quando você tem convicção de que Deus tem uma promessa na sua vida, de que ela vai se cumprir independente das circunstâncias, e por mais que pareça que não vai acontecer, porque a gente falou sobre isso aqui hoje também, sobre o improvável, os caminhos que Deus toma que é totalmente diferente dos nossos caminhos, a gente passa a confiar mais, a entregar mais. Sim, sim. Porque você vai falar assim, gente, se eu não entregar, toda vez que eu vou desanimar com algo, eu lembro da promessa que eu recebi, da palavra que eu recebi. Eu falo, a palavra de Deus não volta atrás. Se ele falou que ele vai me levar nesse lugar aqui, ele vai me levar. Então eu não vou preocupar com o cenário atual com o que está acontecendo. Eu sei que eu vou atravessar isso, Deus vai me levar onde ele quer me levar. ele abre portas onde não existe, né? Então eu acho que o que falta Ele às vezes, cria ficar Caminhos, ele abre abriu o mar vermelho, né? Exatamente. Eu acho que falta pra gente, às vezes, é ter recordar da promessa. Uhum. É lembrar do que ele prometeu. É. E assim, né? Deus, você tem que buscar ele, né? Não é ele que tem que te buscar. Então a gente às vezes pensa assim, não, usa-se muito, né? Não, tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus, mas como? Né? Tá na mão de Deus como? Você tá conversando com ele, você tá buscando, você tá, né, entregando a ele, porque é isso, a sua intimidade com Deus, ela vai se fortalecer no seu tédio a tédio ali, na sua, né, no seu dia a dia, no você trazer ele para dentro da sua vida, né? Não é deixar ele ali do lado e eu vou seguindo aqui, na hora que eu precisar, eu chamo ele. E quem resolve caminhar com Deus vai travar uma batalha infinita contra a carne. Eu falo, nossa batalha contra a carne, ela é diária. Verdade. Todos os dias e toda hora nós estamos lutando contra a carne. É quando a gente pensa algo que não quer pensar, quando a gente fala algo que a gente não deveria falar. Então, assim, a nossa batalha aqui, ela é diária. A gente enfrenta e as guerras, elas vêm para nos testar. Olha o tanto de batalha, o tanto que você foi testada. Sim. Né? E você foi lutando contra a carne, acreditando no que você recebeu do Senhor. Eu acho que falta um pouco isso. Eu acho que o excesso hoje de informação, o excesso de coisas que nós podemos fazer hoje, às vezes nos distancia dessa dependência. E a gente O quer as coisas... imediatismo, né? Porque hoje em dia a gente não tem paciência de olhar um vídeo com 10 segundos, Não tem. né? De assistir algo assim, uma pregação, alguma coisa assim. Às vezes você tá tão ansiosa, né, dos seus afazeres que você para. A gente não quer respeitar o tempo de Deus, né? E nos dias de hoje é realmente um teste, né? Porque esse processo de espera, de confiança, né? De confiar no Senhor, nossa, é um processo, é um trabalhar. Por que não agora, né? Esperar o tempo do Senhor. Porque tem coisas que acontecem no piscar de olhos, mas tem coisas que você espera 15 anos, 20 anos numa promessa que você se concluir. Olha, José. José, gente. Quanto tempo José teve que esperar? Entendeu? E a gente quer que as coisas aconteçam assim. E assim, né? A Bíblia fala, nesse mundo haverá muitas aflições. Eu Aqui venci. que haverá. Eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Então, a gente não pode achar que a gente vai viver sem aflições. Porque a gente, numa provinha, a gente, Senhor, tem misericórdia. Ai, por que eu tô passando por isso? Eu te sirvo. Eu não sei. Não, a gente vai passar aflição, sim. Tá escrito na palavra de Deus. E ele venceu, a gente vai vencer também. Não vai ser lindo, cor-de-rosa. No silêncio, exatamente. E o difícil é o silêncio, né? Porque quando Deus está em silêncio, meu Deus. É ali que Deus está fazendo. Você fala, o que né? vai acontecer, Senhor? O que você vai fazer de mim, Senhor? Né? É muito ruim viver no silêncio. Mas ele se silencia, mas logo ele manda pra gente o refrigério, manda a solução, manda uma palavra, fala através de alguém, um abraço. É muito bom. Eu falo que a vida com Deus, ela é inegociável. É algo assim que vale a pena. É triste você ver pessoas que vão passar por aqui e não vão ter essa intimidade, essa certeza, vontade, né? Porque
é igual o relacionamento de pai com filho, né? Eu falei assim, se não tem relacionamento, Não tem afeto. não tem, né? Não Não tem o tem. porquê, não tem sentido. E quando você tem o relacionamento, aquele estreito, né? Igual você eu paro, cuido da minha filha, tranco a minha Uhum. agenda, eu faço isso, eu curto o momento. Esse é o verdadeiro relacionamento, né? E que lá na frente ela vai lembrar. Então, e é isso que Deus quer que a gente faça também, né? Que a gente tenha esse relacionamento íntimo com o ele. Senhor, porque quando Ele atende algo, é só você e Ele que sabe, né? Só no Sim. secreto, é algo que só vocês dois sabem. Igual quando você dormiu, nem tinha motivo para poder dormir naquele momento, Sim. e acordou e Deus pegou, sussurrou no seu ouvido. Qual é o nome, né? Isabel. Então, são coisas que só você e Deus. É aquela coisa, é você com Deus, é a intimidade mesmo, é buscar Ele, é estar diante da presença dEle. E eu falo assim, eu não consigo imaginar uma vida sem Deus. Eu não consigo imaginar como uma pessoa vive sem Deus. Porque igual a gente está falando aqui, né? Você vai se apegar no que na hora do desespero, quando você não tem Deus? Eu sei, eu me refugio nele. No meu maior desespero, igual pra mim, assim, nos últimos tempos, o maior desespero foi quando eu vi minha filha com bronquiolite, com dificuldade para respirar, que eu vi eu ajoelhei no meio do PA da fêmea. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eis-me aqui, eu sou sua filha, no meio de todo mundo, eu orei. Você não tem que ter vergonha de falar com Deus, né? E eu tenho Ele. E quando a pessoa não tem Deus? Meu Deus. Né? É difícil. Você vai se apegar em quem? Você vai falar com quem? É o Pai, É o seu pai. é a sua proteção. É a sua proteção. A sua única solução está nele. Não tem outra pessoa para te dar a solução. Né? Então, assim, para mim, ele é um Deus vivo mesmo. Está vivo dentro da gente, está vivo nas coisas, está vivo no nosso dia a dia. É um Deus onipresente, onipotente. Está em todos os lugares, está comigo, está com você. E ele vive dentro do nosso coração. Então, não tem como você desvencilhar disso, né? Que aí já não tem sentido a vida, né? Com certeza. A Lu quer te entregar uma lembrancinha, nós vamos entregar uma Ai, lembrancinha que para você, chique! agradecer você pela Que participação, chique, nosso- meu Deus. pelo testemunho Obrigada, maravilhoso. gente. Para você usar todos os dias. Eu você, abro aqui? sua Vocês casa. querem abrir? pode Pode abrir. abrir, então. Deus continue abençoando a sua casa, Amém. a sua vida, a sua saúde, a saúde da Belle, do Amém. Pietro, do Alessandro, da Marileide. Ai, meu Deus! Ah. Ai, os versículos, não é? Aham. Meu Deus! É o Eu potinho da bênção. amo, gente. Vai pra minha casa, pra todo dia abrir um potinho, um Amém, recadinho desse. amém. Gente, muito obrigada, minha amei, amiga. viu? Obrigada a você. Deus abençoe cada um de vocês. Ai, que Amém. lindo. Obrigada, Lilene. E é isso, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que esse é um espaço onde pessoas comuns, como eu, como você, vêm aqui compartilhar um pouquinho da história, um pouquinho do testemunho. Todos nós carregamos testemunhos vivos, né? Nós somos testemunhos. O fato de nós estarmos aqui já é um testemunho de vida. E você pode nos ajudar compartilhando, replicando, fazendo com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas e nos acompanhando também quinzenalmente aqui no podcast Curadas. Até o próximo episódio. Até, Até lá. tchau. 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 Curadas